É um privilégio estar aqui de novo nesta linda e promissora igreja, desfrutando da comunhão com o pastor Jeremias, sua equipe pastoral, e com vocês agora. Eu quero partilhar com vocês o texto de Salmo 44, verso 1, e hoje eu não vou pregar um sermão. Hoje eu gostaria de rememorar com vocês alguns fatos da história. E esse Salmo 44, verso 1, diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Esse é um recurso pedagógico, de geração em geração. O que Deus fez precisa ser contado. Alguém já disse com muita razão que a história é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os seus erros. Um povo que não tem memória, não decifra o presente e não tem perspectiva para o futuro. Então eu gostaria hoje de fazer uma retrospectiva da história, para entendermos o preço que foi pago pelos nossos antepassados, para que o Evangelho chegasse até nós. E qual será o nosso compromisso com as futuras gerações? Vocês poderiam começar comigo a partir do período do cristianismo. E nós vemos em Atos, o primeiro livro da história da igreja, um esboço, aliás, uma promessa e um cronograma em Atos 1:8. A promessa é que a igreja seria revestida com o poder do Espírito Santo. E o cronograma de ação é que, revestido com o Espírito Santo, a igreja precisava avançar a partir de Jerusalém, alcançando a província da Judéia, ultrapassando a fronteira racial, alcançando Samaria e alargando as suas fronteiras para além dos limites de Israel até os confins da terra. O livro de Atos segue rigorosamente esse esboço traçado por Jesus. Porque Atos 1:7, o Evangelho está na Judéia, mormente em Jerusalém. No capítulo 8, por meio de Filipe, o Evangelho chega a Samaria, rompendo barreiras raciais, religiosas. No capítulo 9, você vê a conversão de Saulo, já fora do território de Israel, em Damasco. Emblematicamente, no capítulo 10, você tem a conversão de um romano, um homem que cuidava de uma centúria de 100 soldados, o centurião Cornélio. Ele é um gentio. No capítulo 11, você já vê o Evangelho alcançando a terceira maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, e aquela igreja suplantando Jerusalém, tornando-se a mãe das missões estrangeiras, patrocinando o que nós chamaríamos das viagens missionárias de Paulo. Capítulos 13 e 14, a primeira viagem, alcançando a província da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. No capítulo 15, acontece o concílio da igreja de Jerusalém para dirimir um problema doutrinário levantado pelos fariseus, de que se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos, agregando à fé em Cristo um elemento a mais para a salvação, o que não era correto. E o concílio devolve a sobriedade teológica da igreja, dizendo que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Nos capítulos 16, 17 e 18, nós temos a segunda viagem missionária, Paulo alcançando a província da Macedônia, quando ele passa por Filipos, que é uma cidade, uma colônia romana, Tessalônica, capital da Macedônia, passando por
aquela cidade importantíssima, que ele define que aqueles crentes eram mais nobres do que os demais, porque eles tinham o cuidado de observar se o que estava escrito era de fato isso. E então, depois de sair de Bereia, Paulo passa por Atenas, capital intelectual do mundo, encerrando a sua segunda viagem missionária na cidade de Corinto, que era a capital da província da Caia, na Grécia. No capítulo 19 e 20, nós encontramos a terceira viagem. Paulo se dedica exclusivamente a Éfeso, que era uma grande metrópole, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e onde havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, e ali acontece, para mim, um dos maiores reavivamentos da história, porque acontece uma mudança radical na cidade. A idolatria recua, a feitiçaria recua, a palavra de Deus prevalece, e igrejas são plantadas na província: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então Paulo sai de Éfeso rumo a Jerusalém para levar uma oferta para os pobres da Judéia. Isto porque Atos 18:2 disse que no período de Cláudio, que foi 41 a 54, houve uma grande fome no mundo, e Paulo recolhe ofertas, uma vez que os judeus foram expulsos de Roma nesse período, recolhe uma oferta nas igrejas gentílicas das províncias da Galácia, Macedônia e Acaia, para levar para os pobres da Judéia. Nesta viagem, Paulo é preso. O propósito dele era visitar Roma e estar na igreja de Roma e ser enviado para a Espanha. Ele é preso, ele é trasladado para Cesareia Marítima, e ele fica sendo acusado ali durante 2 anos, e em virtude da transição de governo de Félix para Festo, Festo está prestes a entregar Paulo ao Sinédrio, e o Sinédrio queria matar Paulo, mesmo antes de chegar em Jerusalém. Paulo, percebendo a trama, opta por ser julgado em Roma, e então no capítulo 27 e 28, nós temos o relato desta viagem de Paulo para Roma, e o livro de Atos se encerra com Paulo em Roma, e o livro de Atos não é concluído, o livro fica sem conclusão, porque a história da igreja continua. Você e eu estamos como que? Escrevendo o capítulo 29 de Atos. A partir daí, cessa-se o relato bíblico da história, e nós temos que agora seguir por esse caminho de entendimento do que aconteceu após isso. Pois bem, então eu gostaria de dizer para vocês que começa a grande luta da igreja de perseguição a partir do ano 64, com o incêndio de Roma, né? A cidade de Roma, que era a mais populosa e poderosa cidade do mundo da época, com mais de 1 milhão de habitantes, é criminosamente incendiada no dia 17 de julho do ano 64. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. A culpa do incêndio de Roma cai nas costas dos cristãos, e começa um massacre sobre a igreja. Os crentes foram crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, eles eram cobertos de piche e amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Isso no ano 64. No ano 66 começa a guerra judaica, e essa guerra era uma guerra desproporcional, porque jamais uma província como Israel podia resistir à máquina pesada do Império Romano. Roma manda para lá o general Tito, a situação fica extremamente complicada, mas 2 anos depois, ano 68, o imperador Nero comete suicídio, depois de ser deposto pelo Senado romano. No ano 70, a situação em Israel está de fato incontornável, e o general Tito cerca, sitia Jerusalém, invade Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, não ficaria pedra sobre pedra, e a cidade é arrasada, destruída. Os judeus são passados ao fio da espada. 3.000 judeus conseguem fugir para a fortaleza de Massada. Os demais que sobreviveram foram espalhados
pelo mundo, na maior dispersão de todos os tempos, a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. E numa festa de 100 dias de inauguração, 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Pois bem, nesse período, vale destacar que no ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Domiciano recebe um epíteto, um apelido, um adjetivo de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira implacável como ele perseguiu os cristãos. Foi ele quem deportou o apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente, porque todos os outros já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio, para uma colônia penal, uma ilha vulcânica, a ilha de Patmos, pensando ele calar a voz do último apóstolo, ou deixá-lo morrer na solidão daquela ilha. Mas, como é Deus que está no trono, aquilo que parecia ser o desastre maior, foi a mais evidente e clara manifestação de que Deus vira a mesa da história. Porque quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu para João a porta no céu. E disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então Deus escreve a história antes dela acontecer. Deus está lá no futuro. E o final já está decidido. É a vitória de Cristo e da sua igreja. Pois bem, meus amados irmãos, então, no ano, Domiciano governa do ano 81 ao ano 96, e assume o governo de Roma Galba, que tira João da ilha de Patmos e o leva para Éfeso, onde ele já era pastor, e ali ele morre. A partir daí nós temos vários imperadores que nessa mesma esteira continuam perseguindo a igreja. Eu vou citar apenas alguns para não cansar vocês. 161, Marco Aurélio. Foi no período de Marco Aurélio que Justino Mártir é morto, é assassinado. Você tem no século XIII o Sétimo Severo, e é no governo de Sétimo Severo que uma mulher da nobreza chamada Perpétua é martirizada. E os seus algozes, quando estavam afligindo Perpétua, ela disse para eles: viva, eu vencerei vocês; morta, vencerei ainda mais. O cristão não é derrotado. É por isso que Apocalipse 12, 11 diz que os cristãos venceram o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Quando um crente morre, ele não está sendo derrotado, ele é vitorioso, se morre pela sua fé em Cristo Jesus. Mais tarde vem o governo de Décio, 249 a 251, e Décio vai se tornar o mais terrível perseguidor até então, porque ele não queria mártires, ele queria apóstatas. Ele entende que a única maneira do Império Romano sobreviver era todos os cristãos abandonarem a sua fé em Deus e em Cristo e retornarem aos deuses de Roma. Porque os cristãos não se dobraram, o morticínio foi geral e implacável. Mas pior do que Décio é Diocleciano, que começa a reinar em 303, porque Diocleciano fez duas coisas. Ele mandou queimar os livros cristãos e ele mandou prender os líderes cristãos de uma maneira crudelíssima nas pedreiras, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. E também Diocleciano implementou a mais ampla perseguição aos cristãos. Novamente, quando tudo parecia cinzento demais, desesperador demais, logo em seguida entra o imperador Constantino, e Constantino vai ter uma espécie de visão, numa batalha que estava travando, e nessa visão ele enxerga uma cruz, e uma expressão veio para ele: com esse sinal vencerás. E ele venceu aquela guerra,
e então Constantino cessa a perseguição, e no Edito de Milão, o cristianismo, até então massacrado, passa a se tornar a religião oficial do Império Romano. Deus é especialista em virar a mesa da história. O fato do cristianismo tornar-se a religião oficial do Império Romano foi bom e ruim. Bom, primeiro, porque os cristãos não são mais perseguidos, não são mais mortos, não precisam ficar, como em Roma, nas cavernas, nas catacumbas de Roma. Não precisam mais ser queimados vivos nem jogados às feras. Bom, porque os bens dos cristãos que foram confiscados agora são devolvidos. Bom, porque os cristãos que não podiam se reunir publicamente agora têm templos construídos e eles podem livremente adorar a Deus. Bom, porque agora ser cristão não é mais enfrentar a fúria do Estado, mas é receber as benesses do Estado. Ruim. O que foi ruim? Ruim porque a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora ser cristão não corre esse risco mais. Ao contrário, é aplaudido pelo Estado. E não tardou, meus irmãos, para que as pessoas viessem em massa para a igreja, entrando pelos portais da igreja, mas trazendo consigo a sua bagagem de paganismo. E a igreja então foi contaminada, a igreja foi então infiltrada por falsas doutrinas que corroeram a igreja por dentro, paganizando a igreja, desviando a igreja, levando a igreja a uma apostasia religiosa. Para ajudar um pouco mais vocês nesse processo do entendimento da história, eu gostaria de dividir em blocos, para facilitar o entendimento. O primeiro bloco eu chamaria do 1º ao 5º século, o período dos pais da igreja, o período da patrologia. E nesse período, do 1º ao 5º século, uma doutrina foi muito atacada. Qual doutrina? A doutrina cristológica. Por quê? Por influência do pensamento grego. Então vocês devem se lembrar que mesmo no período de Constantino, um presbítero lá de Alexandria, segunda maior cidade do mundo no Egito, chamado Ário, começou a espalhar que Jesus Cristo não era Deus, da mesma essência de Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então Constantino convoca um concílio geral da igreja em Niceia em 325, e Atanásio, campeão da ortodoxia, refuta as teses de Ário e finca uma estaca sólida da ortodoxia, mostrando que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Defende-se ali a doutrina da divindade de Cristo. Porém, em 381, é preciso convocar um outro concílio, o chamado concílio de Constantinopla, agora para equilibrar as coisas, porque quando se dá muita ênfase numa doutrina em detrimento da outra, a coisa se destoa. E então é preciso agora afirmar com clareza a doutrina da perfeita humanidade de Jesus. Ele é Deus, verdadeiramente Deus, mas ele é homem, verdadeiramente homem. E mais tarde ainda, em 451, um outro concílio é convocado, o concílio de Calcedônia, para definir que Jesus Cristo é uma só pessoa, mas com duas naturezas distintas, a natureza divina humana, a de natureza teantrópica de Jesus Cristo. Quero destacar ainda nesse primeiro período, chamado período dos pais da igreja, o que aconteceu em 416, no sínodo de Cartago. Isso porque um homem chamado Pelágio começou a pregar que hoje o homem é tão livre quanto Adão o era antes da queda, que a queda não atingiu a raça humana, que o homem é livre, o homem tem o poder nas suas mãos, para fazer as suas escolhas, e é nesse sínodo de Cartago, que o maior expoente dos pais da igreja, Aurélio Agostinho, chamado também de Agostinho de Hipona, vai refutar as teses de Pelágio, e mostrar que
Quando o homem caiu, quando Adão caiu, toda a raça caiu em Adão, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 12. Ali também a igreja resgata a questão soteriológica, mostrando que ninguém pode ser salvo, a não ser que a graça de Deus opere soberanamente no seu coração. Cessamos aqui esse primeiro período. Gostaria que vocês me acompanhassem agora no segundo bloco, que eu chamo de Idade Média, ou Escolástica, ou Idade das Trevas. Pois bem, como a igreja começou a se corromper, a igreja primeira não era presbiteriana, não era batista, não era Assembleia de Deus, não era metodista, não era luterana. A igreja não tinha placa, era a igreja cristã. Igreja cristã. O que acontece? É que as 5 principais cidades do mundo, os bispos dessas igrejas começam, por causa da contaminação da igreja, disputar hegemonia, quem tem mais força, quem tem mais poder. Então, 5 bispos das 5 principais cidades começam a disputar isso. Roma, no ocidente, Constantinopla, no oriente, Alexandria, no Egito, Antioquia da Síria e Jerusalém. Agora preste atenção. No ano 604, o imperador romano Focas nomeia Gregório I, então bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Gregório I respondeu para o imperador: eu não posso aceitar esse título. Esse título só cabe numa pessoa, Jesus Cristo. Qualquer bispo da terra que aceitar o título de bispo universal da igreja é um anticristo. Ele rejeitou o título, 604. Mas em 607, o mesmo imperador Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal, e ele aceita o título, começando então a instituição do papado. E aí você tem uma pergunta a fazer. Bom, mas como é que é esse negócio? O papado só começou em 607? E a lista de papas que eu tenho em livros de história, começando com Pedro? Como é que fica? Me permita dizer isso. Houve um documento na França, no século VIII, chamado As Falsas Decretais de Isidoro. O maior embuste literário, talvez, da humanidade. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, recomendo a leitura do livro O Papa e o Concílio, de Janus, cujo prefácio, escrito por Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro, que escreveu o prefácio é 70% da obra. Eu nunca vi nada igual. 70% da obra é o prefácio. E Rui Barbosa desbanca de maneira contundente esse documento falso, chamado As Falsas Decretais de Isidoro, mostrando que foi o grande embuste literário, porque esse documento tentou dar legitimidade ao papado, recuando-o a Pedro, como se Pedro fosse o primeiro papa, e todo papa fosse sucessor legítimo de Pedro. O papado começa aqui, em 607. E o que acontece a partir daí? A igreja começa a se corromper, até porque a posição do Papa como bispo universal é gravíssimo à luz da Bíblia e da teologia. Primeiro, porque o Papa usurpa o lugar de Deus Pai. Mateus 23, 9 diz que a ninguém na terra chameis vosso Pai, no sentido de origem espiritual. Você tem seu pai biológico, mas pai espiritual é Deus. O Papa ocupa essa posição. Está usurpando essa posição. Mas o Papa usurpa a posição do Filho. Quando o Papa assume para si o título de vicários, na verdade, de pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja não é Pedro, não é Paulo, não é Papa, é Cristo. Quando ele define que ele é o sumo pontífice, essa é uma palavra latina, sumo pontífice. A palavra pontífice significa literalmente construtor de pontes. Sumo pontífice significa o supremo mediador.
Então, quando o Papa se coloca na posição de supremo mediador, ele está ocupando o lugar de Cristo, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então, não se pode ocupar essa posição sem usurpar o lugar exclusivo de Cristo. Mas o Papa também usurpa o lugar do Espírito Santo, porque ele se arroga como vicarius filii Dei. E o que significa vicarius filii Dei? É uma palavra latina, substituto do Filho de Deus. E quando Jesus Cristo voltou para o céu, ele disse que enviaria o outro Consolador. Então o vicarius filii Dei não é o Papa, é o Espírito Santo. Então a figura papal é tão complexa, porque ela usurpa o papel, a posição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que todos os reformadores e todas as confissões que vieram na esteira da reforma consideraram o Papa um anticristo. Pois bem, a igreja, nesse período da Idade Média, vai se fortalecer em dois aspectos. Primeiro, politicamente. Segundo, economicamente. A igreja se tornou a dona do mundo, ela depunha reis, ela colocava reis no trono, e ela era a dona do mundo no sentido pleno, porque a economia estava nas suas mãos. E a igreja começa então a se corromper. E dogmas foram entrando para dentro da igreja, sem qualquer base nas Escrituras. Por exemplo, o dogma de Maria. Maria como mãe de Deus, Maria como imaculada, Maria como mediadora, Maria como corredentora, Maria como ressurreta, Maria como assunta aos céus, Maria ocupando a posição de rainha dos céus. Nós honramos Maria, amamos Maria, respeitamos Maria, imitamos e buscamos imitar o exemplo de Maria, mas não honra Maria quem faz afirmações sobre ela que não tem amparo nas Escrituras. Como o dogma, por exemplo, da transubstanciação, como o dogma da confissão auricular, como o dogma, por exemplo, do culto às imagens, das relíquias, do purgatório, da salvação pelas obras, da tradição no mesmo nível das Escrituras, da infalibilidade papal, e muitas outras doutrinas ou dogmas foram inseridos dentro da igreja. A igreja vai se distanciando das Escrituras. O que é que acontece? É muito importante entender isso aqui, irmãos. Deus é o Senhor da história. E entender isso para nós é muito importante. E quando você pensa que a coisa está perdida, confusa, Deus cria um fato novo. E qual foi o fato novo que Deus criou? Um movimento cultural, nos séculos 14 e 15, no norte da Itália, chamado de Renascença. A Renascença mexeu em 5 áreas vitais do mundo da época. Primeiro, no mundo econômico. A economia estava nas mãos da igreja. Cria-se uma nova classe social na Europa, a burguesia, com as viagens intercontinentais, viagem às Índias, descoberta da América, descoberta do Brasil. O poder econômico saiu das mãos da igreja. Rompeu-se essa subserviência. Segundo, as artes estavam nas mãos da igreja. Nenhum pintor ou escultor podia produzir nada que não tivesse o viés da igreja. Até que Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci vão trabalhar a arte e tirar isso do viés e do domínio, do comando da igreja. Você vê as obras de escultura de Miguel Ângelo, como Davi, como Pietà, e é tão bonito de você ver. Quando ele terminou a escultura de Davi, parecia que Davi estava vivo, e ele bateu com o cinzel no joelho do Davi, escultura, e diz: fala. Tira o poder das artes da mão da igreja. O que estava na mão da igreja? A ciência. A igreja que dizia o que era verdade científica e o que não era. Até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação contundente, a afirmação de que o mundo não era geocêntrico, mas heliocêntrico, ou seja, a Terra não é o centro, mas o Sol, a Terra gira ao redor do Sol. Ele jamais teve coragem de declarar publicamente a sua convicção, só no final da vida, mas o seu discípulo, Galileu Galilei, vai fazer essa afirmação em público e vai ser preso pela igreja. E então a Inquisição romana diz: você nega
que a terra gira ao redor do sol, ele disse: eu nego, mas que gira, gira. O que saiu das mãos da igreja? Saiu das mãos da igreja, meus irmãos, a política. Era o Papa que botava reis e que tirava reis, até que Maquiavel escreve O Príncipe. E então o poder da igreja sobre a política perdeu o seu comando. O que estava nas mãos da igreja em quinto lugar? A religião. O povo não conhecia a Bíblia. As missas eram rezadas em latim. A Bíblia era proibida ao povo. O que era importante não era o texto, eram as notas de rodapé. Até que o monge agostiniano Martinho Lutero, um dia, era um cara perturbadíssimo. Martinho Lutero era um cara maluco. Ele era um monge agostiniano e eu tinha um drama com questão de culpa que era horrível. Todo dia, todo santo dia, ele ia para o confessionário e gastava 2 horas com o padre confessor. O padre não aguentava mais. Um dia o padre disse para ele assim: ô Lutero, quando você pecar, tiver um pecado mesmo, você vem aqui, eu não aguento mais suas lorotas. Esse cara vai a Roma e sobe as escadas de joelho. Até o dia que põe os olhos em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. As algemas caíram, as vendas caíram, e ele então entende a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, então a religião também saiu das mãos da igreja. Mas Deus estava preparando o caminho para um grande movimento, através do que nós chamamos de os pré-reformadores. Vamos começar com aquele grande professor universitário, John Wycliffe. John Wycliffe descobre a verdade, e ele começa a pregar a verdade, e ele entende uma coisa: ele era inglês. A Inglaterra só vai experimentar uma transformação se nós tivermos a Bíblia na língua do povo, e começa a tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Ele foi perseguido pela igreja, ele tem que fugir da Inglaterra, mas os seus discípulos, os Lollardos, completam a sua obra. Meus irmãos, é impensável que hoje, países chamados cristãos, que nasceram sob o berço do protestantismo, hoje estejam negando o acesso à Bíblia nas escolas, nas universidades e nas bibliotecas. É impensável que hoje haja uma ordem para que a Bíblia não chegue às bibliotecas públicas. Isso é obscurantismo. John Wycliffe entendeu isso lá naquela época. Vamos dar a Bíblia para o povo e botar na língua do povo. Pois bem, um discípulo dele na Boêmia, John Huss, convertido a Cristo, começa a pregar na Boêmia com muito vigor, com muito poder. Roma o prendeu, exigindo retratação dele, e ele não se retratou, e ele foi queimado em praça pública. Quando ele estava ardendo nas chamas, ele fez uma profecia: hoje vocês estão matando um ganso, Deus há de levantar uma águia, e esta vocês não poderão matar. 100 anos depois de John Huss, estava se levantando Martinho Lutero, proclamando o brado da reforma protestante do século XVI. Deus levantou nas barbas de Roma, em Florença, Jerônimo Savonarola, que pregava com tanta ousadia e poder, que a cidade foi sendo impactada e transformada pela pregação de Jerônimo Savonarola, porque ele não recuou, e porque não se retratou da pregação evangélica dele, ele foi também martirizado pela Inquisição Romana. Mas agora o cenário já estava preparado, porque em 1450, na Alemanha, Johannes Gutenberg inventa a imprensa. E a imprensa, meus irmãos, no século V, tem o mesmo efeito hoje das mídias sociais. Acabou a hegemonia de alguém que diz: eu sou o dono da verdade, eu sou o único comunicador da verdade. Louvado seja Deus. Foi porque a imprensa foi inventada que as ideias da reforma, o retorno às escrituras pôde espalhar para o mundo todo, senão a reforma não teria vingado. O que acontece? O Papa Leão X
está recolhendo dinheiro para a Basílica de São Pedro. A igreja está passando uma situação difícil. E então o Papa Leão X envia o seu emissário, Johannes Tetzel, para a Alemanha, para vender indulgências. E a ideia das indulgências é que o Papa assinava uma bula de perdão, dependendo do valor que se caía no gasofilácio. Então, dependendo do valor, o Papa assinava uma bula dando 5 anos de perdão. Você pode pecar à vontade, o Papa garante que você está perdoado. Se o dinheiro é um pouquinho melhor, 10 anos de perdão. Se o dinheiro é um pouquinho maior, 20 anos de perdão. Se é uma grana boa mesmo, o Papa assinava uma bula de perdão para a vida inteira. E Johannes Tetzel vai para a Alemanha com essa missão de vender indulgências, dizendo para o povo: cada moeda que cai no cofre da igreja, uma alma pula do purgatório. Agora pensa comigo, irmãos, pensa comigo, se uma pessoa crê nisso, aí chega você e diz: olha, você sabia que seu avô está sofrendo? Está queimando lá no purgatório, e você pode ajudá-lo a sair de lá. Se você der tanto de dinheiro para a igreja, o seu avô sai do purgatório, seu pai, sua mãe, seu filho. Gente, se você acredita nesse troço, você dá tudo que você tem. Então, nesse momento que Johannes Tetzel está pregando as indulgências na Alemanha, estrategicamente, Martinho Lutero, na véspera de Todos os Santos, dia 1º de novembro, quando toda a população ia para a igreja, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando o grande movimento da reforma do século XVI, que nós comemoramos recentemente, há poucos dias, 505 anos de reforma. Estava deflagrada a reforma. Mas a batalha ainda só estava começando, porque em 1521, 4 anos depois, Lutero é convocado à Dieta de Worms, diante das autoridades políticas e eclesiásticas da Alemanha, para se retratar. E ele sabia que, se não se retratasse, o risco dele morrer era iminente. E ele vai para aquela grande dieta. O clima é pesado, seus livros estão sobre uma mesa. E as autoridades perguntam: Lutero, você está pronto a se retratar do que você escreveu, do que você tem pregado? A pressão era tão grande que Lutero pediu naquela noite para pensar. E aquela noite foi uma noite horrível para ele. Os historiadores dizem que a batalha foi tão grande que Lutero, como que sentindo a presença do diabo no quarto dele, pegou o tinteiro e jogou na parede. Quando o dia amanheceu, a dieta se reconstituiu, os livros foram colocados na mesa e perguntaram: Lutero, você está pronto a se retratar do que você escreveu? E ele respondeu: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei, porque não é lícito um homem agir contra a sua consciência, e que Deus me ajude. E saiu daquela dieta e foi raptado na estrada, não por inimigos, mas por aliados, que o levaram para um castelo, onde durante anos ele se empenhou na tradução da Bíblia para o alemão, obra que influenciou inclusive a gramática alemã. É claro que Deus levantou outros instrumentos maravilhosos para fortalecer e consolidar a reforma, como o jovem francês João Calvino, que foi uma espécie de cérebro da reforma, o sistematizador das doutrinas da reforma, humanista, inteligente, brilhante, converteu-se muito jovem e escreve a obra mais importante daquele período, as Institutas da Religião Cristã, fazendo uma exposição do credo apostólico, dividido em 4 livros: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. Obra até hoje praticamente insuperável no que tange à teologia sistemática. Calvino estava fugindo da perseguição na França, passando por Genebra, onde Guilherme Farel era pastor. Guilherme Farel era pastor, mas não era um apologeta. E Farel disse: Calvino,
Você precisa me ajudar, você precisa ficar aqui comigo. Ele disse: eu não vou ficar, eu não posso ficar, eu não quero me prender a uma igreja, eu não quero ser pastor, eu quero ajudar a igreja no que tange ao aspecto mais apologético. E Farel disse: ou você fica, ou eu farei uma oração imprecatória para Deus amaldiçoar a sua vida. Ele disse: bom, então eu fico. E começou a pregar. Calvino era um camarada que, ao pregar, pregava 1 hora sem nenhum esboço. Se pregava no Velho Testamento, lia direto no hebraico. Se pregava no Novo Testamento, lia direto no grego. E ele, ao pregar de maneira incisiva, de maneira expositiva, chegou o momento que a igreja diz: não queremos que você fique aqui. Expulsaram Calvino e Farel de Genebra. Eles têm que mudar para Estrasburgo e ficam lá durante 3 anos, onde ele se casa com a Idalete. E Genebra se corrompe ao extremo. E ele fica lá de 1538 a 1541. E então a liderança de Genebra pede: Calvino, volte por favor. E ele fez exigências para voltar. Aceitaram as exigências. E ele chega de novo em Genebra em 1541. E ao subir ao púlpito perguntou: onde mesmo nós paramos? E exatamente onde ele parou há 3 anos, ele retoma a pregação. E fica ali até 1564, quando morre. Calvino vai criar a academia. Calvino vai criar uma escola para formar missionários e enviá-los para o mundo todo. Calvino vai ser um instrumento que Deus vai usar para responder às grandes questões teológicas doutrinárias da igreja, não só em Genebra, mas na Europa toda. Calvino enviou missionários, inclusive para o Brasil, 14 missionários, a pedido de Villegagnon. O que aconteceu com esses missionários? Foram traídos, e todos eles mortos, inclusive o último, que foi morto pelo chamado padre José de Anchieta. Deus levantou outros instrumentos, como Beza, como John Knox, como Zwinglio, como Martin Bucer e muitos outros. Mas eu gostaria de mostrar algo, irmãos. Em face da reforma, vem o chamado Concílio contra a Reforma, que é o Concílio de Trento. E foi no Concílio de Trento que foi introduzido os chamados livros apócrifos. Porque esses livros, embora históricos, não tinham peso da inspiração. Tanto é fato que o segundo livro dos Macabeus, ao encerrar o seu relato, pede desculpa aos leitores se o que ele escreveu não for bem exatamente isso que aconteceu, provando que não é de forma nenhuma um texto inspirado. Porque esses textos, de certa forma, davam um certo apoio às doutrinas, aos dogmas que estavam sendo combatidos pela reforma. Mas me permita agora trazer a vocês algumas informações do que está acontecendo no mundo depois da reforma. Então vá comigo, por favor, um pouquinho para a França, 1559. Quem governa na França? Catarina de Médicis. Essa mulher vai impor, irmãos, prestem atenção nisso, uma das mais perversas perseguições à igreja, de uma forma traidora. Todos vocês já leram e sabem do que aconteceu na chamada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. 70 mil crentes da França, chamados na época de huguenotes, foram mortos traiçoeiramente, numa única noite, sob os aplausos do Papa da época e do rei Filipe da Espanha, que era genro dela. Um banho de sangue. Por que eu estou lhes dizendo isso, irmãos? Porque às vezes nós não paramos para pensar o preço que foi pago para que o evangelho chegasse até nós. Há alguns anos eu estava aqui em Belo Horizonte pregando numa igreja, não me lembro qual igreja, e uma jovem me procurou e disse: pastor, eu vou deixar a igreja. Eu falei: vai, minha filha, vou. Mas por quê? É porque eu quero uma igreja que me empolgue, eu quero uma igreja que tem história para meu coração ficar encantado. E eu perguntei para ela: você conhece a história da igreja? Eu não conheço. Eu falei: mas como assim? Então senta aí que eu vou te contar um pouquinho. E eu tinha tempo, gastei 2 horas com ela.
Quando eu terminei, essa menina estava com os olhos marejados de lágrimas e as lágrimas correndo no seu rosto. E ela me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse: pastor, é impossível você amar aquilo que você não conhece. Se você não conhece a história da igreja, você não valoriza o legado que você recebeu. Mas vamos comigo para a Alemanha. A chamada Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, uma guerra incitada pelo Papa e pelos jesuítas, onde milhões de pessoas morreram. Mas vamos comigo um pouquinho agora para a França. 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo, não por convicções doutrinárias, mas por interesses pessoais, conveniências pessoais. Ele queria se divorciar da sua mulher e casar-se com Ana Bolena. O problema não era tanto uma questão de promiscuidade, é que ele queria um filho, um homem, para herdar o trono. E ele estava convencido que a sua mulher não lhe dava um filho. Então o Papa não lhe deu permissão para se divorciar, e rompeu com a igreja, criou a igreja anglicana, passou a ser chefe da igreja e chefe de Estado. Na verdade, Ana Bolena não lhe deu esse filho que ele queria. Aliás, Ana Bolena lhe deu Maria Tudor, que foi chamada de depois Maria Sanguinária. Ele casou-se 8 vezes. Porém, ele morre em 1547, e o filho herdeiro, chamado Eduardo VI, começa a reinar na Inglaterra apenas com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade não se dá para governar direito. Você se lembra quem foi o rei de Judá que reinou com a menor idade? Quem lembra? Quem lembra? Josias. Foi ele mesmo? Foi Joás. Com 7 anos. Josias começou a reinar com 8. Quem era o tutor de Joás? Joiada. Enquanto Joiada era o tutor de Joás, ele foi muito bem no governo. Joiada morreu, o cara se descambou. O que acontece então? Os líderes da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer, entenderam que agora a Inglaterra iria experimentar uma grande mudança, uma grande transformação, a reforma se estabeleceria na Inglaterra. Mas quis a providência carrancuda que Eduardo VI morresse precocemente. 6 anos depois, com 16 anos de idade, 1553. Quem assume o governo da Inglaterra? Maria Tudor, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, chamada de Maria Sanguinária. O que ela fez? Mandou para a estaca e queimou em praça pública os 3 líderes, Ridley, Latimer e Cranmer. Os que não puderam escapar os que puderam escapar das suas mãos fugiram para o continente. Para onde? Para a Alemanha, para a Holanda, para Genebra, onde a reforma já estava estabelecida. Bom, quis agora a providência boa de Deus. Desculpem das brincadeiras às vezes. É que Maria Tudor morreu cedo. 1558. 5 anos de governo apenas. Quem assume o governo? Elizabeth, também chamada de Isabel, num longo governo, de 1558 a 1603. Primeiro ato do governo de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Bom, tendo eles estado lá em contato com a reforma, ao retornarem para a Inglaterra, retornaram fazendo 4 exigências para a igreja. Nós queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento da história da Inglaterra, o movimento dos puritanos, que legou à igreja a maior biblioteca teológica da história da humanidade. Em outras palavras, Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Sabe por quê? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Louvado seja o Senhor. Pois bem, me permita agora entrar um pouco o que vai acontecer depois disso.
porque vocês bem sabem que quando há uma guerra, uma tensão muito grande, parece que o Brasil está vivendo um pouquinho de tensão, só um pouquinho, né? Corre-se o grande risco, irmãos, das lutas darem uma engessada na alma, sabia? A gente fica duro demais, cáustico demais. E não tardou para que na Alemanha a ortodoxia ficasse ossificada. Até que em 1723, dia 23 de setembro de 1723, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começasse uma reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos, ininterruptos, desencadeando num grande movimento de avivamento e missões, a ponto dos moravianos, esse momento foi chamado de movimento moraviano, os moravianos mesmo sendo pobres, cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, pobres, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias entre esses povos, levando a eles a esperança do Evangelho. Deus é maravilhoso. Mas aí, queridos irmãos, surge também, louvado seja Deus, o movimento das missões estrangeiras, as missões mundiais. William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone. E o Evangelho agora começa a se espalhar para os continentes. Mas existe um contraponto muito triste. Vocês se lembram que no século XVII surge na França o chamado racionalismo. E talvez nós poderíamos sintetizar o pensamento do racionalismo na frase de René Descartes, filósofo francês: cogito ergo sum, penso, logo existo. Qual é o pensamento central dessa ideia? Eu só posso aceitar como verdade o que a minha razão consegue explicar. Agora, joga o pensamento racionalista na teologia. A nossa fé não é irracional. A nossa fé é racional. A nossa fé é supra-racional. Chega um momento que você não explica, mas você crê. Por exemplo, me explica racionalmente que do nada Deus criou o universo, sem matéria pré-existente. Me explica que moléculas de água se transformam em moléculas de vinho. Me explica racionalmente que o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Ah, mas é esse fenômeno. Bom, mas como é que só foi o fenômeno para abrir para o povo de Israel, mas na hora que entrou os soldados egípcios, o negócio fechou? Me explica como é que um cego de nascença enxerga. Me explica racionalmente como é que um morto ressuscita. Milagres não se explicam racionalmente, milagres se crê. Se você tira o sobrenatural da Bíblia, a Bíblia deixa de ser Bíblia. Então, como fruto do racionalismo, vem também na esteira o iluminismo. O iluminismo foi uma onda de ateísmo que varreu não só a França, varreu a Europa. E na esteira do racionalismo e do iluminismo veio o que nós chamamos hoje de liberalismo teológico. Movimento da alta crítica na Alemanha. Agora eu olho para a Bíblia, não numa leitura gramática histórica, mas numa visão crítico-literária. Em outras palavras, bom, os milagres não foram milagres, foram aquilo que os discípulos creram acerca do que Jesus fez. Mas Jesus não fez, eles creram assim, por isso está registrado isso. Então, Rudolf Bultmann diz, vamos demitologizar o Novo Testamento, vamos tirar isso, é mito, é mito, é mito, é mito, é mito. Aí o cara chega, não. Gênesis 1, 2 e 3 não é literal não, gente, isso aí é uma metáfora, dizem eles. Adão e Eva nunca existiram. Você acredita até hoje que uma serpente apareceu no jardim do Éden? Ah, você em pleno século XXI, estudou numa universidade de ponta, você crê nisso?
Você crê que Deus fez um boneco de barro e soprou nesse boneco, esse boneco virou homem? Você acredita nisso em pleno século XXI? Diz os teólogos liberais. Não, você não pode acreditar nisso não. Aí vem outros assim mais mansos, mais lisos. Diz, não, o negócio é o seguinte, Deus criou sim. Vamos pensar, Deus criou. Agora, Deus criou por intermédio do processo da evolução. É o chamado evolucionismo teísta, que, preste atenção, é um engodo. Você vai cair mais hoje, mais amanhã, nos braços do evolucionismo, do darwinismo. Então, irmãos, o que aconteceu? O liberalismo matou a igreja onde chegou. No dia 31 de outubro de 2017, exatamente quando nós comemorávamos 500 anos, eu estava lá na Alemanha, em Wittenberg. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito triste. E todos vocês sabem disso. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Onde o liberalismo chegou, ele matou a igreja. Não tem antídoto contra o liberalismo. No dia que uma igreja subscreve o liberalismo, ela assina o seu atestado de óbito. Agora preste atenção, o liberalismo não começa nos bancos da igreja. O liberalismo começa nos seminários. Dos seminários descem para os púlpitos, e dos púlpitos matam as igrejas. Um professor liberal num seminário, ele presta um grande desserviço ao reino. Ele é um ácido mortífero. E não só, meus irmãos, na Europa, não. O liberalismo está matando as igrejas na América do Norte. Todas as grandes denominações históricas, fermentadas pelo liberalismo, estão minguando, murchando, desidratando. Mas o liberalismo não ficou só lá não, chegou no Brasil. Nós temos hoje denominações inteiras tomadas pelo liberalismo, que estão murchando. Nós temos seminários teológicos no Brasil, que os professores não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Isso é um alerta para nós. É por isso, meus irmãos, que eu quero encerrar minha fala, dizendo que nessas horas de tanta angústia, onde tantas igrejas se desencaminham, onde tantas outras abraçam o sincretismo religioso, a única esperança para nós é uma reforma que traga de volta a igreja para as Escrituras, e um grande reavivamento espiritual que tira a igreja do vale de ossos secos, das cinzas, para ser uma igreja viva e poderosa. E eu gostaria de trazer aqui algumas informações sobre isso. No século XVIII, na Inglaterra, a igreja estava como que falida. Ninguém acreditava mais que a igreja pudesse se levantar. As igrejas estavam vazias, os pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo, e ninguém acreditava que a igreja pudesse se levantar. Mas Deus levantou um grupo de jovens estudantes de Oxford para orar por avivamento. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, e eles se reuniam periodicamente para buscar Deus e pedir um avivamento para a igreja da Inglaterra. E na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre aqueles jovens, e eles se levantaram no poder do Espírito Santo, e as igrejas se encheram de gente faminta da palavra de Deus. Nas ruas as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas, e os historiadores afirmaram mais tarde que foi esse avivamento que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, a crise era grande em 1857.
um homem comerciante, Jeremias Lampier, em Nova York, escreve um folheto e distribui, convidando as pessoas para virem orar com ele num hotel. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócios orando por avivamento em Nova York. Deus levanta homens como Dwight Lyman Moody, e Deus então varre aquela nação. Boanerges Ribeiro, um pastor presbiteriano, escrevendo o livro Seara em Fogo, chega a dizer que o país inteiro era uma reunião de oração. Em 2 anos, 1857, 1859, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Um jovem que estudou no seminário de Princeton, ouvindo um sermão do seu professor Charles Hodge, tem o coração aquecido. E ele recebe o chamado para vir para o Brasil. E esse jovem chega no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1857, fundando aquilo que nós chamamos hoje de Igreja Presbiteriana no solo pátrio. Veio sob o signo do avivamento. Você vai, 1904, no país de Gales, o país inteiro estava completamente rendido à jogatina, à embriaguez, à prostituição. Um adolescente, Evan Roberts, entra no gabinete do seu pastor, já era um homem velho, e o vê estirado no chão, gemendo e chorando, dizendo: Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Esse menino foi impactado. E ele começa uma reunião de oração na sua cidadezinha de Lagoa, na segunda-feira, com os jovens da igreja. Na terça, a igreja toda presente. Na quarta, uma multidão presente, para encurtar a conversa. No sábado, o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a Deus. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. 1907, na Coreia, a igreja sofrida, massacrada, porque o Japão, passando pela Coreia como corredor, para dominar a China, e o imperador japonês exige que os cristãos da Coreia adorem o imperador como se fosse uma divindade, e eles resistem. E num único dia, às margens do rio Han, em Seul, 200 pastores foram decapitados. Os crentes eram apanhados e torturados, enfiando ferpas de bambu debaixo da unha, ou colocando de cócoras, jogando uma pedra de 500 quilos em cima das suas pernas. Pastor Jeremias e eu tivemos a bênção, o privilégio de visitar o Museu dos Mártires. E o que eu achei interessante lá é que todos os quadros dos mártires têm a mesma moldura, nenhum destaque para este, para aquele ou para aquele outro. Mas o último mártir é que mais tocava o coração das pessoas. Ficava exatamente na porta de saída. Via de regra, as pessoas paravam e saíam dali com lágrimas nos olhos. E eu fiquei curioso para saber, meu Deus, quem é esse mártir? Porque tinham mártires, crianças, mulheres, jovens, pastores, velhos. E quando eu cheguei para ver quem era aquele mártir, eu não vi um retrato, eu vi um espelho. Eu mirei meu próprio rosto, e embaixo tinha uma frase: você pode ser o próximo mártir. Uma igreja que não está pronta a morrer pela sua fé, ainda não sabe o que é viver o verdadeiro cristianismo. 1966, missão Quacesabanto na África do Sul, um grande avivamento. E Deus levanta um homem chamado Earl Stiggin, e aquele avivamento varre aquela região. Um templo é construído para 15 mil pessoas, numa fazenda, 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo ali. Meus irmãos, eu creio piamente que Deus hoje pode visitar a igreja brasileira com um grande avivamento. O coração do povo de Deus está apertado em toda a nação brasileira. E tempos de crise, irmãos, são tempos de oportunidades. E a minha oração e a minha esperança é que o Deus que já virou a mesa da história tantas vezes, torne a virar a mesa da história para a igreja evangélica brasileira.
soprando sobre nós um sopro de vida e restaurando a igreja e tornando uma igreja viva, santa e poderosa na nossa nação para outras nações. Que Deus nos ajude. Amém.